11 de setembro de 2001. Um dia que será lembrado como o dia do pior ataque terrorista de que se tem memória. Sequestradores atingem as torres do World Trade Center com aviões. Antes do fim do dia, duas perguntas ecoariam pelo mundo. Quem foram os responsáveis? E por que os dois edifícios desmoronaram daquela maneira? A primeira pergunta já foi respondida, mas a segunda continua a incomodar. Construídos para resistir ao impacto de um avião, será que os incêndios nos escritórios poderiam ter causado a queda dos dois edifícios mais sofisticados do mundo? Eu estou chocado, horrorizado. Eu digo para mim mesmo, como isso pôde acontecer? O relatório oficial do desabamento deixou muitos insatisfeitos. A pergunta gerou milhares de teorias conspiratórias. Muitos arquitetos, engenheiros, técnicos e profissionais da construção acharam indícios de demolição controlada por explosivos. Agora, uma nova teoria desenvolvida de forma independente por dois cientistas em lados opostos do Atlântico descobre a prova que faltava para fornecer uma explicação definitiva. Uma explicação encontrada não na estrutura das torres, mas nos próprios aviões. Havia uma bomba no edifício e era só uma questão de tempo até tudo explodir e as torres caírem. A prova que faltava. Explosões nas Torres Gêmeas. Hoje, tudo o que resta das Torres Gêmeas, os edifícios mais famosos que já existiram em Nova York, são duas pegadas gigantes. Das 2.700 vítimas nomeadas aqui, a maioria não morreu quando os aviões atingiram os edifícios, mas quando as torres desmoronaram. Para muitos nova-iorquinos, o Freedom Tower serve como um símbolo da capacidade de recuperação de uma cidade que perdeu tanto. E para Bob Maguire, um bombeiro de Long Island, ele tem um significado muito especial. Sabe, dos 343 que perdemos, eu perdi muitos amigos e perdi meu sobrinho. Ele era novato, tinha menos de 1 ano de serviço e foi o primeiro incêndio dele. A unidade dele foi uma das primeiras a chegar e ele estava na Torre Norte, quando desmoronou. Eu acho que ele estava bem no alto. Bob chegou ao local no momento em que a segunda torre estava caindo. Estava tudo um caos, eram milhares e milhares de pessoas correndo em todas as direções para se salvar, sem saber muito bem para onde ir. Relatórios de mais aviões chegando aumentaram a confusão. Eu nunca vi um edifício desmoronar daquele jeito. Foi um efeito panqueca que não lembro de ter visto acontecer em nenhum tipo de edifício. Não desse tamanho, desmoronando. Os 110 andares das torres do World Trade Center foram projetados para resistir ao impacto de um avião comercial. Mesmo assim, 2 horas após os ataques, as duas desabaram. Então, por que as Torres Gêmeas falharam tão catastroficamente em tão pouco tempo? Pressionado pela população, o governo americano encomendou uma investigação de 16 milhões de dólares ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, em uma tentativa de explicar as falhas estruturais das torres. Eles examinaram os detritos do desastre, fizeram centenas de simulações no computador e uma série de testes de laboratório. Em outubro de 2005, eles publicaram as conclusões. De acordo com o relatório, os edifícios desabaram porque o impacto das aeronaves arrancou a proteção contra incêndio que envolvia a estrutura de aço. Sem proteção contra os incêndios, a estrutura de aço se enfraqueceu e as torres desabaram. We say here the buildings would not have collapsed under the effects of the airplane impact and the jet fuel ignited multi-floor fires. The reason it collapsed is because the fireproofing was dislodged.
O relatório da INPT limitou-se a encontrar uma razão para a ruptura repentina dos suportes de aço só dos andares atingidos. Ele não tratou do posterior desabamento das torres. A natureza dramática do desabamento se tornou uma obsessão para sites sobre conspirações. Um dos sites mais proeminentes e controversos é o Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de setembro. Seu fundador é Richard Gage. Temos 2.200 arquitetos e engenheiros exigindo uma nova investigação sobre o que aconteceu no complexo do World Trade Center no 11 de setembro. Apesar das opiniões de Gage serem ofensivas para muitos, ele está tentando ganhar visibilidade com uma combinação de ciência e conjectura para explorar o que pode ser uma séria deficiência do relatório oficial. O relatório oficial não considera os depoimentos das centenas de testemunhas que ouviram explosões. There was a heavy-duty explosion. The third explosion, the whole lobby collapsed on us. No total, mais de 118 bombeiros afirmam ter ouvido explosões um pouco antes do desabamento de ambas as torres. Mas esses depoimentos não foram considerados no relatório oficial. Esses depoimentos explosivos, que não foram liberados até agosto de 2005, estavam sendo retidos pela prefeitura, mas o Tribunal de Apelações de Nova York reverteu a ordem. Para Gage, os testemunhos foram retidos para encobrir a verdade. Ele afirma que as explosões provam que bombas foram colocadas dentro das torres antes do choque das aeronaves, para garantir seu desabamento. Muitos arquitetos e engenheiros, técnicos e profissionais da construção encontraram indicações de demolição controlada por explosivos. Para esses teóricos, essa é a única explicação possível para o desabamento das estruturas de aço. O que temos no World Trade Center são realmente explosões maciças. Elas foram registradas pelos bombeiros, atravessando as laterais dos edifícios, destruindo completamente a estrutura de aço em apenas 12 segundos. A alegação de Gage requer uma conspiração de alto nível. Desde os ataques terroristas em 1993, os edifícios do World Trade Center estavam entre os mais seguros de Nova York. Se Gage estiver certo, explosivos teriam que ter sido contrabandeados para as duas torres e detonados no momento exato. E para muitos dos que foram diretamente afetados pelo desastre, alegações de envolvimento do governo são profundamente ofensivas. Todos nós ouvimos as teorias conspiratórias e, para ser sincero, eu não sei de nenhum bombeiro que concorde plenamente com elas. Acho que qualquer um que pense que o nosso governo teria feito isso não deve bater muito bem. Eu certamente não acredito. Acho que todos nós sabemos quem fez isso e por quê. O Dr. Frank Greening, químico nuclear por mais de 20 anos, nunca cogitou a ideia de uma conspiração do governo. Mas ainda existiam muitos aspectos do inquérito oficial que o preocupavam. E até que eles sejam totalmente esclarecidos, haverá sempre lugar para teorias conspiratórias. Eu acompanhei o desenrolar da tragédia como todo mundo, então, claro, a Torre Sul desabou, a seção superior esmagou a seção inferior. Um pouco depois, a Torre Norte fez o mesmo e eu fiquei chocado, horrorizado e pensei comigo mesmo, como isso pode acontecer? Ele achava que enquanto a mecânica do desabamento não fosse bem esclarecida, os rumores de fanáticos não iriam acabar. Ele resolveu calcular se as torres poderiam desabar com o próprio peso, sem a necessidade de explosivos. A primeira coisa que precisava ser esclarecida era se o edifício poderia desmoronar, como nós vimos, ou seria preciso ajuda de explosivos, como alguns sugeriram. Eu me entreguei completamente às pesquisas e eu decidi que eu usaria física aplicada para estudar o problema. Eu usei um
programa de computador baseado em transferência de momento para observar o impacto de cada andar. A teoria de transferência do momento de Greene calculou o peso da construção sobre os andares atingidos. Ele descobriu que se um andar cai, o peso dos andares superiores faria os andares inferiores cederem exatamente como aconteceu. O programa mostrou que os edifícios de fato caíram. O mais interessante foi que o programa previu os tempos de cada colapso. A Torre Norte, com um bloco menor de andares acima da zona de impacto, caiu em 13 segundos. Mas com um número maior de andares acima da zona de impacto, a Torre Sul caiu em apenas 11 segundos. Assim que o edifício começou a desmoronar, não tinha como parar. Foi um rolo compressor. A massa do bloco superior da Torre Norte é equivalente à massa do Titanic, por volta de 38 mil toneladas. Em 2008, seu trabalho foi publicado em um jornal de engenharia mecânica. Seus resultados deram fim à ideia de explosão controlada de uma vez por todas. Mas suas investigações o levaram a questionar aspectos fundamentais do relatório oficial. Torres estavam queimando, então as chamas diminuíram de algum modo e... Então, de repente, do nada, a Torre Norte e a Torre Sul desabaram. A pergunta é por quê? O que causou isso? Embora tenha descartado as ideias conspiratórias sobre demolição controlada, ainda havia a questão incômoda das explosões ouvidas pelos bombeiros antes do desabamento. Sua principal preocupação era a conclusão de que incêndios em escritórios eram capazes de enfraquecer um número suficiente de vigas estruturais para começar o desabamento. Ao redor do mundo, arranha-céus gigantescos dominam a linha do horizonte. Ápice do design e da engenharia, essas torres são feitas para durar. E assim como as torres gêmeas, a sua força se deve ao fato de elas serem construídas em volta de um esqueleto de aço resistente. A engenheira estrutural Roma Agrawal ajudou a construir o arranha-céu mais alto da Europa, o Shard, em Londres. As torres gêmeas tinham 2 tubos, um dentro do outro, para formar a estrutura. O tubo interior era chamado de núcleo e possuía colunas verticais de aço. O tubo exterior também possuía colunas verticais de aço. E os feixes horizontais ao redor do edifício formavam uma grade protetora para mantê-las estáveis. E por causa dessa grade tubular, as torres sobreviveram facilmente ao impacto inicial. Quando o edifício foi atingido pelo avião, um número de colunas e de feixes foi danificado. Mas por causa deste sistema de grade tubular, o peso do edifício poderia achar um caminho diferente para contornar o buraco. Então, o impacto sozinho não causaria necessariamente o desabamento da torre. Redistribuindo o peso dos andares superiores em volta da estrutura danificada, o edifício sobreviveu ao impacto do avião. Mas eles desabaram, depois de 56 minutos, e o outro 102 minutos. Alguma coisa fez as colunas estruturais de aço falharem. O relatório oficial mostrou que a temperatura dos incêndios era alta o suficiente para enfraquecer o aço e comprometer a sua integridade. E foi isso que fez o prédio todo desabar. Nunca um arranha-céu desmoronou devido a um incêndio antes do 11 de setembro. O fundador do Movimento da Verdade do 11 de setembro, Richard Gage, não acredita que os incêndios possam ter enfraquecido a estrutura de aço. O perímetro da estrutura exterior das torres era maciço, assim como o núcleo. 47 colunas, 1,32 m por 56 centímetros. É aço maciço. Não foi comprovado que as temperaturas pudessem ter causado o enfraquecimento da estrutura de aço. Para os céticos, os incêndios não foram tão intensos. Eles foram desiguais. E eles argumentam que o calor fornecido para as colunas era insuficiente e, portanto, não tinha como o incêndio enfraquecer o aço. O aço tem sido usado na indústria de construção por mais de um século. Sem ele, esses edifícios que dominam nossas cidades não poderiam ser construídos. Uma liga de ferro e carbono
o aço oferece força e flexibilidade incomparáveis. Fabricado para ser resistente ao fogo, o aço mantém sua força em altas temperaturas por longos períodos de tempo. E ao redor do mundo, edifícios de aço têm se mantido em pé mesmo com os incêndios mais intensos. Então, por que a estrutura de aço das Torres Gêmeas falhou? Os sequestradores do 11 de setembro escolheram voos de longa distância porque os tanques de combustível estariam cheios, 38 mil litros. Mesmo assim, a maioria do combustível queimou em segundos e o resto em poucos minutos. Depois disso, os incêndios foram mantidos unicamente pelo conteúdo dos escritórios. Tinha muito do que os engenheiros chamam de carga de incêndio, como materiais tipo madeira, que poderiam ser do assoalho, da mobília e por aí vai. Forneceram muito combustível para os incêndios, então mesmo depois do combustível do avião ter queimado, tinha muitas outras coisas que poderiam alimentar o incêndio. Seriam os incêndios fortes o suficiente para enfraquecer significativamente o aço no pequeno intervalo em que as torres desabaram? O relatório oficial mostra que assim que o aço atinge cerca de 600 graus Celsius, o que dá mais de 1000 Fahrenheit, ele começa a perder uma quantidade significativa de força. A pergunta-chave é quanto tempo leva? O fogo pode chegar lá muito, muito rápido, mas o aço demora um pouco mais, tem um pequeno atraso de um para o outro. Este atraso depende da quantidade de proteção que existe no aço. As vigas de aço mais importantes das torres foram tratadas com spray no concreto resistente ao calor. Isso certamente teria protegido o aço dos incêndios. A investigação oficial recriou as condições do interior dos edifícios em chamas para checar qual seria o impacto dos incêndios no aço protegido. Os resultados foram surpreendentes. Como parte da investigação oficial, vários experimentos foram feitos para entender quão rapidamente o aço atinge a temperatura crítica, onde ele perde sua força. E isso foi feito quando o aço estava protegido com esse spray de isolamento e demorou mais de 10 horas. Mas as torres desmoronaram em cerca de 2 horas, muito antes do esperado. Para explicar essa diferença, a INPT repetiu os testes sem a proteção. Quando o mesmo experimento foi feito sem proteção nenhuma no aço, demorou apenas 30 minutos. A conclusão do relatório da INPT está no centro do debate. Eles concluíram que, enquanto as vigas de aço cediam, um número substancial pode ter perdido a proteção. Mas como? O relatório supôs que ela foi removida pelo impacto inicial da aeronave. A conclusão de todo o relatório oficial se baseia nessa suposição. Sem ela, não há como explicar como a estrutura de aço cedeu. As descobertas do relatório oficial se baseiam na hipótese de o aço estar protegido ou não e se essa proteção foi arrancada ou não no momento dos impactos. Existem muitos especialistas da indústria que não acreditam que a proteção foi removida, levantando sérias dúvidas sobre as conclusões do relatório oficial. Se a proteção não foi removida, o relatório da INPT não oferece outra explicação para o incidente que iniciou o desabamento, causando a morte de tantas pessoas. O químico nuclear Dr. Frank Greening estava vasculhando as 10.000 páginas do relatório, procurando pistas que poderiam sugerir uma resposta alternativa, quando um trecho chamou a sua atenção. De acordo com o relatório, 7 minutos antes de a Torre Sul cair, havia sinais de explosões dentro da torre e um líquido brilhante começou a jorrar de um dos andares atingidos. O líquido pode ser visto claramente nessa filmagem. Um dos vídeos mais interessantes que são extensamente discutidos em relação ao World Trade Center quando caiu são as imagens da
Torre Sul. E logo antes do desabamento, podemos ver um jato dourado do que parece metal fundido vazando de uma das janelas. O relatório oficial conclui que o metal fundido não exerceu nenhum papel no desabamento. Mas para Frank Greening, a cascata era extremamente significante. Era a prova que faltava, que ele estava procurando. Enxerguei como químico. Eu vejo a química como a chave e eu acho que essa é a razão pela qual a INPT falhou, não querendo considerar o papel da química no caso. Não consultaram nenhum químico. Frank suspeitou que o metal visto vazando pela janela fosse um material com um ponto de fusão muito mais baixo que o aço e presente em grandes quantidades no piso em chamas. Um metal muito usado na construção de aeronaves, alumínio. E para sua surpresa, Frank descobriu que pedaços da aeronave não fizeram parte dos testes de incêndio da investigação oficial. Eles fizeram ótimos testes para um incêndio de escritório, mas houve uma grande omissão. Acredito até que os testes sejam repetidos com uma aeronave no escritório. Os resultados são insignificantes. Poderia a presença de alumínio ter levado ao desabamento inicial do edifício? Frank compartilhou suas preocupações em uma publicação na internet. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, outro cientista observou o mesmo descuido no relatório oficial. Christian Simonsen é um metalurgista experiente na Sintef, um dos maiores laboratórios de pesquisas independentes da Europa, especializados em ciências dos materiais. Ele é um dos principais especialistas do mundo em metais e ele também publicou um artigo no Jornal de Engenharia que espelhava as preocupações de Frank com o pouco tempo que levou para a estrutura de metal ceder. Quando eu li as 300 páginas, só havia uma teoria sobre o edifício e de como o edifício foi superaquecido e que ele começou a enrugar. Eu não acreditei nem por um minuto, porque 1 hora não é suficiente para o metal aquecer. Leva muito mais tempo. Trabalhando independentemente, os dois cientistas chegaram à mesma conclusão. O relatório oficial estava se concentrando nas barras de aço, mas o elemento que falta é a aeronave. A prova que falta é que havia uma aeronave enorme dentro do edifício. O relatório oficial supõe que ambas as aeronaves se desintegraram com o impacto e os destroços se espalharam por vários andares. Então, os destroços da aeronave não foram incluídos em nenhum teste. A omissão também é questionada por especialistas da indústria da aviação. Eu acho um pouco surpreendente eles não terem incluído nada da aeronave nas estimativas do comportamento do incêndio. O Dr. Guy Gratton é engenheiro aeronáutico. Depois de estudar o relatório oficial, ele rejeita a ideia de que os aviões se desintegraram. Quando o avião atingiu a torre, ele teria atingido a estrutura de metal e concreto da torre, teria se partido em pedaços menores que teriam se assentado. Gratton acredita que durante o impacto, enquanto o avião era fatiado pelas colunas de metal, pedaços substanciais de metal teriam se assentado no centro do edifício. Ao excluir a aeronave dos seus cálculos, o relatório oficial possivelmente negligenciou provas importantes. Se as temperaturas dentro do prédio em chamas fossem quentes o suficiente para derreter os destroços, os resultados certamente teriam sido catastróficos. Isso porque, nas condições certas, alumínio fundido pode ser uma das substâncias mais explosivas do mundo. Trabalhando nos dois lados do Atlântico, dois cientistas renomados, Frank Greening e Christian Simonsen, estão desafiando o relatório oficial do 11 de setembro sobre o desabamento das Torres Gêmeas. Os dois acreditam que, por ignorar a presença de destroços da aeronave no incêndio dentro das torres, o relatório está incompleto.
A presença de detritos da aeronave no incêndio poderia esclarecer por que tantas pessoas ouviram explosões logo antes do desabamento. Frank e Christian acreditam que o alumínio está por trás dos relatos das testemunhas. Eu descobri que a aeronave era feita de 30 toneladas de alumínio, alguma coisa fundida com aço, uma grande quantidade de fibra, de carbono e por aí vai. E também todo tipo de material. E a parte mais importante desses materiais era alumínio. Alumínio é o metal mais abundante no planeta, mais macio, mais leve e mais flexível que ferro e aço. É um material ideal para construir aeronaves. Para as maiores estruturas da aeronave, a fuselagem, as asas, o que você precisa é a capacidade de fazer formas complexas muito grandes e leves. Então é por isso que as ligas de alumínio são usadas nessas partes de um avião. Esta é uma estrutura de alumínio típica de uma aeronave, então tem essa camada de alguns milímetros. Isso aguenta a diferença de pressão em altitude, também aguenta a distorção e a carga básica de toda essa estrutura que está aqui. Esse metal, incrivelmente flexível e versátil, é totalmente seguro em condições normais. Mas em circunstâncias extremas, o alumínio pode ficar incrivelmente volátil. Christian está a caminho de uma usina de reciclagem de alumínio perto de Oslo. Usinas de alumínio há muito tempo conhecem os perigos desse metal. No começo dos anos 70, depois de alguns acidentes com alumínio, as pessoas se conscientizaram de como o alumínio pode ser perigoso em certas circunstâncias. Uma dessas circunstâncias é quando o metal é fundido. Os trabalhadores dessa usina conhecem o perigo em primeira mão. Nós tivemos uma explosão há 15 anos que foi muito severa. Por sorte, ninguém se feriu ou se machucou. Alumínio fundido é seguro, até entrar em contato com uma das substâncias mais comuns do planeta, quando ele passa por uma reação exotérmica altamente explosiva. Essa substância é a água. Quando a água entra em contato com o alumínio fundido, as moléculas de água se recombinam, produzindo óxido de alumínio e hidrogênio, e liberando uma quantidade explosiva de energia. Se você tiver um recipiente fechado contendo água se juntando com alumínio em uma fornalha, você pode ter uma grande explosão. Em 2007, essa fábrica de alumínio em Manchester, na Geórgia, foi parcialmente demolida quando houve uma infiltração de água no processo de fundição. It's very apparent that moisture got in. Just a loud boom, and we had no idea what it was. I mean, I've never heard anything like it in my life, and hope I never hear it again. Incidentes como esse são bastante isolados. Existem metalurgistas trabalhando com alumínio. Sabemos que foram 250 explosões em casas de fundição de alumínio desde 1980. A pior explosão é provavelmente a de Shandong, em 2007, onde 16 pessoas morreram, 61 ficaram feridas e não sobrou nada da fábrica. Comparando os dois, alumínio fundido é 3 vezes mais poderoso do que dinamite. Cada uma dessas barras possui a mesma força explosiva que 22 quilos de dinamite. Frank e Christian acreditam que existe uma ligação direta entre as propriedades explosivas do alumínio fundido e o desabamento das Torres Gêmeas. A aeronave pesava cerca de 100 toneladas, dos quais 30 toneladas eram de alumínio que estavam espalhados por toda a aeronave. Do lado de fora, dentro das asas, por toda parte, tinha alguma coisa feita de alumínio. A nova teoria afirma que depois do impacto, cerca de 30 toneladas de alumínio se assentaram nos andares em chamas. E depois de se fundir, ele teria a mesma força explosiva de 90 toneladas de dinamite.
Atrás dessa parede estaria a fuselagem de um Boeing 767 que continha cerca de 30 toneladas de alumínio. E eu acredito que ele começou a derreter e estava vazando do prédio. Frank e Christian estão convencidos de que o alumínio fundido tinha o potencial para derrubar as Torres Gêmeas. Tinha uma bomba no prédio, mas não foi feita pelo homem. Foi feita pela combinação de todos os ingredientes que estavam sendo cozinhados. E era só uma questão de tempo antes que a coisa toda explodisse e derrubasse as torres. A teoria poderia explicar várias das perguntas que não foram respondidas pelo relatório oficial. Poças de alumínio fundido poderiam explicar as explosões ouvidas pelos 118 bombeiros. Os incêndios no edifício eram quentes o suficiente para fundir o alumínio da aeronave. De acordo com o relatório oficial, 15 minutos após o impacto, cerca de 40% dos incêndios estavam queimando a mais de 700 graus. A principal liga usada no Boeing 767 era a 2040. Ela tem um ponto de fusão em torno de 550 graus Celsius, um pouco menor que o alumínio puro. O metal mostrado nas imagens é amarelo incandescente. E para que o alumínio atinja essa cor, ele tem que ser aquecido a uma temperatura bem maior que 1000 graus Celsius. Eu comecei a perguntar, poderia chegar à temperatura do amarelo incandescente? Precisamos de um alumínio muito quente para nos convencer de que isso é mesmo alumínio. O incêndio dentro da torre poderia ser forte o suficiente para fazer o alumínio ficar amarelo incandescente. O metalurgista Christian acredita que as condições dentro da fundição de ferro nos arredores de Oslo podem ter se repetido nos andares em chamas. Minha experiência com fundição de alumínio, com metal fundido e maçaricos é muito parecida com o que aconteceu nas Torres Gêmeas. Nessa fundição de alumínio, são necessários 30 minutos para se derreter 15 toneladas de alumínio. Mas esse metal está em uma fornalha perfeitamente projetada para intensificar a temperatura. Nesta fornalha tem um maçarico que está aquecendo o alumínio e ela está envolta em material isolante. Christian acha que dentro das torres, o entulho agiu como isolante, reproduzindo as condições de dentro dessa fornalha, ajudando a elevar a temperatura do metal para 1000 graus. É muito semelhante da situação em Nova York. Você tem maçaricos no meio com o alumínio da aeronave envolto em cerca de 10 centímetros de material isolante, que são os escombros do prédio. O relatório oficial parece suportar essa teoria, mostrando que em áreas específicas a temperatura atingiu 900 graus. Christian suspeita que depois que a aeronave acertou a torre, os seus destroços se assentaram no centro do edifício. No caminho, o avião acumulou entulho, especialmente as placas de gesso que formavam os painéis e paredes internas. O gesso agiu exatamente como as paredes isolantes em uma fundição industrial, produzindo o calor necessário para criar o metal incandescente visto vazando dos edifícios. E se o alumínio fundido estava jorrando pelos lados do edifício, também estava escorrendo pelas rachaduras do piso danificado dos andares inferiores. Agora, o único ingrediente necessário para criar as condições para uma explosão gigantesca era a água. Mas havia água suficiente nas duas torres gêmeas para reagir com o alumínio fundido e causar o desabamento? Tinham sprinklers em todas as salas. E então eles se acionariam porque não havia nada de errado com aquelas salas. Dentro das torres gêmeas, mais de 100 mil litros de água estavam espalhados pelos edifícios. Em caso de fogo, o sistema de proteção contra incêndios era projetado para bombear centenas de litros de água nos andares em chamas. O sistema projetado para prevenir o desastre poderia ser o responsável pela destruição? De acordo com o relatório oficial, o sistema de proteção contra incêndios nos andares atingidos foi danificado pelo impacto das aeronaves.
Entretanto, relatórios de testemunhas confirmam que nos andares inferiores, o sistema contra incêndio estava bombeando litros de água. E como Frank indicou, o sistema de proteção contra incêndios não era a única fonte de água. Havia água dos banheiros, cozinhas, havia garrafas de água, havia máquinas de refrigerantes, todas sendo esmagadas, havia muita água. Mas a água não é o único perigo. Existem outras substâncias que possuem os componentes da água. Oxigênio e hidrogênio que também reagem com alumínio fundido. Entre eles estão cal, óxido de ferro e gesso, e todos estavam presentes em abundância dentro das torres. Esses são precisamente os elementos presentes no World Trade Center. Havia gesso nas paredes, divisórias, placas de reboco, que estavam por todo o edifício. Havia óxido de ferro nas vigas de aço. E havia concreto em abundância. As duas torres estavam repletas de múltiplos reagentes. Qualquer um deles poderia acionar a maior explosão de alumínio fundido da história. Christian e Frank acreditam ter uma resposta de como e por que as torres desabaram. Uma resposta que pode explicar tanto o metal fundido vazando do edifício, como as explosões ouvidas por testemunhas momentos antes do desabamento. A teoria deles é a seguinte: com o impacto, a estrutura de aço das torres cortou a aeronave em grandes seções. E dentro dos andares em chamas, os detritos do edifício formaram uma parede isolante em volta dos destroços da aeronave. Em menos de 1 hora, o fogo atingiu temperaturas semelhantes a fornalhas de 1000 graus. Com 700 graus acima do seu ponto de fusão, o alumínio não só se fundiu, mas também fluiu como água. Penetrando por rachaduras e buracos no andar danificado, a cascata de metal fundido caiu sobre as poças de água dos sprinklers do andar inferior. O alumínio fundido reage com a água e você tem uma enorme explosão. Como uma bomba explodindo. Neste momento, o desabamento é inevitável. Se Frank e Christian estiverem certos, o alumínio é a causa das explosões ouvidas pelos bombeiros e a razão pela qual os edifícios desabaram em tão pouco tempo. Tudo o que eles precisam agora é das provas concretas que estão nos escombros das torres. Quando algo tem tudo para dar errado e você decide pagar para ver, o químico nuclear Frank Greening e o metalurgista Christian Simonsen acreditam que, ignorando as propriedades explosivas da fuselagem das aeronaves dentro das torres, o relatório oficial descartou a real causa do desabamento. Um dos metais mais explosivos do mundo, alumínio fundido. Mas a reação explosiva requer água, e nos andares abaixo dos incêndios havia água em abundância. Até agora, Frank e Christian colaboraram à distância. No Memorial dos Bombeiros que perderam a vida no 11 de setembro, eles se encontram pela primeira vez. A vista é linda. Com certeza. É alguém que teria a minha idade. Eu nasci em 1947. Marianne Simon, Jennifer Lynn, Steven Gerhard Siller. Para mim, o mais fantástico sobre o que aconteceu no desabamento das torres foi que havia todos esses ingredientes que se juntaram e o resultado foi terrível. Você tinha alumínio, que se fundiu, tinha água, que era o catalisador, você tinha óxido de ferro, você tinha gesso, você tinha concreto esmagado. Eles são ingredientes-chave para uma terrível explosão. Mas a maioria dos detritos foi colocada em um aterro. O que resta agora está em posse das autoridades portuárias de Nova York. Se houve uma explosão de alumínio, então os detritos devem conter vestígios de óxido de alumínio explodido. A
produção desse programa procurou as autoridades com um pedido para procurar por essa liga. Mas eles não permitem o acesso a qualquer material do local. Frank e Christian esperam poder testar totalmente sua teoria algum dia. Mas até as autoridades portuárias permitirem o acesso aos detritos, a verdade por trás do desabamento das Torres Gêmeas pode nunca ser revelada. A produção também procurou a INPT, a agência responsável pelo relatório oficial, para comentar a teoria de Frank e Christian. A INPT manteve sua alegação de que a aeronave se desintegrou com o impacto. Eles disseram que qualquer alumínio fundido teria fluído para baixo e se ressolidificado rapidamente. No momento do desabamento, nenhum alumínio líquido estaria disponível para reagir com a água. Frank está desapontado com a resposta da INPT. Os vídeos gravados claramente mostram metal fundido vazando da Torre Sul, momentos antes do desabamento. Bem atrás dessa cascata no edifício está a aeronave. Ela está bem no meio do fogo, que é extremamente quente e certamente existe calor suficiente para fundir alumínio. A resposta deles não só contradiz a evidência visual, ela contradiz as conclusões de seu próprio relatório. Em um parágrafo crucial, eles declaram que a provável fonte do metal vazando dos edifícios nos 7 minutos anteriores ao desabamento era alumínio fundido. Eu concordo com a INPT que isto provavelmente é alumínio fundido. O interessante é que a INPT só afirma que ele está lá, mas não dá uma importância maior. Eu digo que isso é extremamente importante. Frank acredita que a falha em investigar o papel do alumínio fundido no desabamento das torres é um erro grave do relatório. Um erro que abriu as portas para uma onda de teorias conspiratórias. Somente a presença do alumínio pode explicar as várias explosões ouvidas logo antes do desabamento das torres. There was a heavy-duty explosion. The third explosion, the whole lobby collapsed on us. This guy's still trapped. We couldn't get to him. Até que amostras da aeronave sejam identificadas e analisadas, Frank e Christian acreditam que as teorias conspiratórias nunca irão acabar. Existem 60 toneladas da aeronave faltando. Sem elas, nunca teremos uma resposta definitiva para o que causou o desabamento das torres. Os que perderam amigos e familiares têm o direito de saber o que realmente aconteceu. Dos 343 bombeiros que perdemos, mais de 40 eram amigos pessoais e um era meu sobrinho. Eu acho que se eles fizessem um inquérito em relação ao que realmente aconteceu e o que causou o desabamento, eu acho que seria ótimo. Especialmente se isso calasse esses imbecis que acreditam em teorias conspiratórias. No outono de 1800